Com a graça de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, cumprimentando a conselheira Maria Tereza, o procurador Zé Gustavo Ataíde, secretário Gustavo, conselheiro Joaquim, conselheiro Vasco, conselheiro Maurício. Com a palavra o senhor secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 10h20 do dia 25 de junho de 2015, na sala do plenário, Rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco José Ramos, presidente da primeira Câmara, Joaquim de Castro Neto, Maria Tereza Garrido, assim como os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jango e Maurício Oliveira Azevedo, e ainda ilustríssimo senhor procurador de contas junto ao tribunal, Dr. Zé Gustavo Ataíde, representante do Ministério Público de Contas. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta, em caráter extraordinário, a 19ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2015, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido a mesma aprovada. Não havendo expediente, nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a ordem do dia, o senhor presidente declarou o momento oportuno as considerações de ordem geral, momento em que o ilustre procurador solicitou a palavra e fez um registro da matéria publicada no Jornal Diário da Manhã sobre o encontro do tribunal na cidade de Lusiânia e elogiou a assessoria de comunicação desta casa. A conselheira Maria Tereza Garrido destacou a situação das multas a controlador interno e contador e que tomou iniciativa nos processos de 2014 de levar a efeito as multas a contador e controlador interno. O conselheiro Francisco Ramos destacou que a questão da multa é um tanto quanto dificultosa neste tribunal e que participou de uma comissão tentando diminuir e unificar as multas, que nesse processo de transição é preciso ter tolerância, bem como apontou o avanço no projeto das contas mensais de gestão e que falou no encontro regional que os municípios precisam ter um tripé, que é a Procuradoria Jurídica, Contadoria Própria e Controle Interno Eficiente, sendo desse tripé um fator de sucesso para a administração municipal. E defendeu também a melhoria nos serviços. A conselheira Maria Tereza Garrido destacou que alguns servidores possuem o entendimento de que se ressalvou, não se multa, mas que muitas vezes a ressalva é uma mera tolerância, mas que não impede a aplicação da multa. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 10h46, convocando outra para a próxima terça-feira, dia 30 de junho, à hora regimental. E para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria, que redigi. Goiânia, 30 de junho de 2015. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado os termos lidos, senhor secretário. Declaro o momento oportuno para a apresentação de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Vasco. Presidente, só fazer uma retificação que na semana passada, com base em um processo que nós estávamos analisando no gabinete, eu acabei criticando a Secretaria de Recursos, tendo em vista que ela teria aplicado multa ao gestor, concordado no recurso com a aplicação de multa ao gestor, pelo fato dele não ter denunciado o tribunal, não ter apresentado irregularidades na licitação. E eu queria fazer justiça, na verdade, a primeira parte da multa que eles estavam caminhando para o tribunal, como do controlador interno, junto com o prefeito, que nós não concordamos, porque dizia que ele não tinha protocolado os documentos todos completos no tribunal, essa multa não era devida. E, na verdade, foi o nosso gabinete que falou assim, olha, essa multa não cabe, a única multa que caberia é ele não ter denunciado a irregularidade na licitação. Então, acabou que eu que fiz a confusão,
né? Não foi a Secretaria de Licitação que tinha proposto, não é de recurso de licitação, que tinha proposto aplicar multa, tendo em vista ele não ter comunicado ao tribunal. Na verdade, foi o gabinete que chegou à única multa que caberia, que é essa, e claro que nós não concordamos com essa multa. Então, não foi, como eu tinha dito, metendo o pau, não foi a Secretaria de Licitações e Contratos que fez essa aplicação de multa. Então, a aplicação de multa era apenas, do mesmo jeito que o prefeito, tendo em vista a documentação ter sido mandada de forma incompleta para o tribunal. Então, senhor secretário, que se registre a colocação feita pelo conselheiro Vasco, retificando a manifestação na sessão anterior. Encerrado o momento de apresentação de matérias, e não havendo outro, determina o senhor secretário que anuncie os processos constantes da ordem do dia. Na pauta simples do conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, 8 processos. Em discussão, os 8 processos da pauta simples do conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Não havendo manifestação, está em votação. Aprovados nos termos do voto do relator. Eu só gostaria de destacar aqui, já está votado, um assunto para mim é novo, que está aparecendo aqui, ao que me parece, pela primeira vez, é a questão da desaposentação. Então, tem um processo aqui de desaposentação, de relatoria do conselheiro, que teve 2 pareceres convergentes no sentido da legalidade, mas é um assunto novo no âmbito do tribunal, com esse registro dessa situação, e ainda é um assunto que ainda está em discussão no âmbito, aí, me parece, do STF, alguma coisa, mas nós já estamos com esse processo, com essa situação. O processo seguinte. Na pauta simples da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido dos Santos, nós temos 22 processos. Em discussão, os 22 processos da pauta simples da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido. Errada a discussão e votação. Aprovados nos termos do voto da relatora. O processo seguinte. Na pauta de divergências da conselheira Maria Tereza, primeiro processo é 4230 de 2014, município de Fazenda Nova. Esse processo, senhor presidente, meus conselheiros, doutor relator, ele tem uma divergência pequena aqui, mas que implica a rejeição ou a não rejeição, né? Porque, segundo a manifestação aqui da Secretaria, com relação à falha de número 194, de acordo com o demonstrativo de folhas, houve inscrição de despesas a pagar, considerando o valor das despesas empenhadas e não pagas no decorrer do exercício de 2013, R$ 3.152,50, e o saldo remanescente da conta restos a pagar, R$ 288 apenas. O Poder Legislativo não possui recursos financeiros para o adimplemento de todas as obrigações assumidas em desacordo com o disposto no artigo 42 da Lei Complementar. O gestor alega que não há despesas a pagar e nem restos a pagar, conforme demonstra o balancete financeiro. A Secretaria diz que não foram anexados novos documentos. Os relatórios de despesa a pagar e resta a pagar de dezembro de 2013 do SICOM indicam saldos de 3.152 e 288,41. Ressalta-se, isso na nossa observação, que o valor das disponibilidades registradas no balancete financeiro de dezembro, esse valor é de R$ 2.168, sendo, portanto, insuficiente para o pagamento das obrigações registradas em despesa a pagar e em resta a pagar, na ordem de 3.440, em desacordo com o artigo 42. Realmente aqui, e aí a justificativa é de que o mandato do gestor Suail Caetano findou
em dezembro de 2013, conforme registrado no relatório de dados do cadastro de autoridade. Portanto, persiste a irregularidade, porque a defesa dele tentou realmente afastar. É um valor pequeno? É, muito pequeno, né? Mas a gente acabou que tinha outras, e temos aqui ressalvas também. Nesses casos, até eu confesso que eu não atentei bem para isso, porque, na verdade, às vezes algumas situações que são ressalvas eu coloco junto com a irregularidade quando elas também devem ser. Eu acho que quando o processo está sendo rejeitado, ele devia dar oportunidade para ele sanar tudo. Quando fala que é ressalva, eles nem se preocupam, né? Então, acho que devia colocar tudo no rol das irregularidades. Depois, quando ele vem no recurso, aí sim é que se deveria fazer essa correção. Mas, na verdade, o valor é muito pequeno, né, para se rejeitar. A ressalva é o seguinte: o gestor juntou usar a certidão de controle interno, no entanto, o documento anexado não é capaz de sanar a irregularidade, pois se refere às contas de gestão do mês de dezembro de 2013 e ainda é datada de 10 de janeiro de 2013. No entanto, com base no artigo 11 da DN 6 de 14, a irregularidade é ressalvada. Também, com relação a 114.1, divergência entre os valores da folha de pagamento registrados no SICOM, que é da ordem de 343.686, e no sistema de controle de gastos com pessoal, que é de 350 mil. O gestor diz que a diferença é de 6 mil e pouco, e aí eles já fazem a defesa dentro dos percentuais. É onde eu acho perigoso essa questão de oficializar percentuais. Mas a secretaria esclarece que, quando houver descumprimento das determinações expedidas por meio de atos normativos do tribunal e ou normas de natureza contábil, então a imputação deveria ser para ele. Isso a partir de 14 nós já adotamos. Enfim, eu acho que as situações aqui, na verdade, eu gostaria de alterar. Vamos ver aqui no processo da denúncia. Esse processo eu não tinha me atentado, ele veio sem a minha assinatura, por isso é que vocês estão vendo que eu estou atentando para ele aqui agora, né? Consta do sistema de tramitação de processo, do processo de número 22.534.13, referente à denúncia encaminhada a este Tribunal de Contas, formulada pelo atual prefeito do município de Fazenda Nova, relatando possíveis irregularidades nas obras de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Fazenda Nova. A época dos fatos denunciados abrange o período da prestação de contas em análise. E o que nós tivemos, então, nessa denúncia? Vamos ver. A unidade técnica manifestou-se neste item apontando que o referido processo permanece em trânsito neste TCM, cabendo à conselheira diretora da 2ª Região a decisão de sobrestar ou não os autos que tratam das contas de gestão. Nós já não estamos sobrestando, não é? Até a análise conclusiva da matéria ali discutida. Em razão da determinação contida no artigo 24 da Resolução Administrativa 9015, deixo de sobressar estes autos, destacando que as conclusões registradas no acórdão exarado nas contas de gestão do exercício 2013 não elidem responsabilidades por atos não alcançados, é aquilo, né, que a gente sempre coloca, e por constatações de procedimento. Nosso voto aqui está sendo apenas pela rejeição, né, julgar irregulares as contas. Eu estou fazendo aqui, neste momento, uma reflexão, que, como eu disse, veio sem a minha assinatura. Eu acho que, na verdade, esse valor é muito pequeno para nós rejeitarmos. O meu ponto de vista é este, e se os senhores também forem nesse entendimento, nós vamos alterar o nosso voto. E estaríamos convergindo aqui, inclusive com a douta Procuradoria de Contas. Vamos ver o que diz a Procuradoria. Ela está divergindo. O que diz? Entendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda entendendo que o conjunto de impropriedades aqui, né, não resulta em sanção superior a definida no inciso tal, em face do exposto, este Ministério Público de Contas
se manifesta pelo desprovimento do certificado, no sentido de ressalvar a irregularidade evidenciada no 194, que é esse dos restos a pagar, desconstituir a multa número 2, face a ressalva da irregularidade, e também desconstituir a multa número 1, em razão de que a primeira Câmara na Corte tem entendido que multas de valor pequeno, né? Eu estou, senhor presidente, acompanhando a douta Procuradoria. Já está mudando o voto agora. Estou mudando o voto agora. Se Vossa Excelência e os demais concordarem, discordarem, está aí. Aí eu tenho que... Nós temos que mandar alterar, né? Teríamos que mandar alterar o voto pela aprovação das contas. Deixaria já aprovado, acompanhando a douta Procuradoria. A discussão, o voto da conselheira Maria Tereza, diferente do que está postado na rede, da proposta, ela alterando agora para acompanhar o Ministério Público no sentido de julgar as contas regulares com ressalva. Havendo manifestação e votação. Então, aprovado nos termos dessa proposta, senhor conselheiro, é que seja feita a alteração no voto inserido na rede, nesse sentido de ressalvar essas irregularidades. O processo seguinte, senhor secretário. 3921 de 2014, Matrinchã FMS. O processo de Matrinchã FMS, a única divergência aqui é em relação à multa. O valor de R$ 125,19, nós estamos deixando de aplicar. Em discussão, o voto da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido, processo 03921-2014, Matrinchã FMS, no sentido de regularidade das contas sem multa. Encerrada a discussão e votação. Aprovado nos termos do voto da relatora. O processo seguinte. 1882 de 2014, município de Montes Claros de Goiás. Montes Claros de Goiás. Esse aqui está também com uma divergência, mas me parece que é só na multa. Esse também veio sem assinatura. Nós estamos ratificando o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público de Contas para considerar regulares com ressalvas as contas de gestão do Poder Legislativo de Montes Claros, em razão das ressalvas relacionadas nos vários itens aqui mencionados, exceto quanto à multa aplicada ao gestor no valor de R$ 250, conforme já de praxe nesta Câmara. É o voto. Em discussão, o voto da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido, processo 01882-2014, Montes Claros de Goiás, Legislativo, contra 2013. Voto no sentido da regularidade sem multa. Encerrada a discussão e votação, aprovado nos termos do voto da relatora. Processo seguinte. Pauta simples, conselheiro Vasco Cícero Azevedo Jambo, nós temos 3 processos. Em discussão, os 3 processos. A pauta simples do conselheiro Vasco Cícero Azevedo Jambo. Encerrada a discussão e votação. Aprovado nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Na pauta simples, conselheiro substituto Maurício Oliveira Azevedo, 7 processos. Em discussão, 7 processos da pauta simples do conselheiro Maurício de Oliveira Azevedo. Encerrada a discussão e votação. Aprovado os termos do voto do relator. Processo seguinte. Pauta de divergências do conselheiro Maurício. Processo 4060 de 2012, município de Itaporanga. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor conselheiro substituto, senhor procurador, esse processo aqui, senhor presidente, ele é um processo antigo. Ainda é a primeira fase do Poder Executivo de Itaporanga, que nós estamos trazendo a julgamento a pedido de Vossa Excelência, enquanto o corregedor solicitou a urgência. Então, esse processo estava sobrestado há mais de 2 anos,
E agora, tendo em vista a nova instrução normativa, resolução administrativa no 90/2015, recém-aprovada, e esse processo estava sobrestado em razão de uma representação do Ministério Público de Contas aqui presente, e é aquela representação sobre o ITBI de Itapuranga. Nós até fomos o relator na primeira fase, que agora a segunda fase se encontra na relatoria do conselheiro Sebastião Monteiro. Então, nós, em razão da resolução administrativa 90, que diz lá no seu artigo 24 e 25, que em nenhuma hipótese deverá ser sobrestado processos de conta de gestão com o objetivo de aguardar apreciação em outros processos de representação, visto que a análise da mesma será regulada no que couber pelas disposições contidas naquela RA. Então, nós estamos trazendo a apreciação aqui de Vossas Excelências, já com uma proposta de voto no mesmo sentido da Secretaria de Contas Mensais de Gestão, que considerou o processo regular com ressalva. São duas ressalvas, e as ressalvas se referem especificamente a uma divergência no que diz respeito à folha de pagamento e os dados contábeis do SICOM, uma divergência muito pequena, de 49 mil no âmbito de 4.230.000 reais. Então, ressalvável, nós estamos acompanhando também, e também um problema de contabilização de recursos quanto à sua fonte, também foi ressalvado. Essa então, senhor presidente, é a proposta que eu trago de ir aplicando uma multa de R$400 em relação, por entrega intempestiva das contas do mês de novembro de 2011. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, voto do conselheiro Maurício Oliveira Azevedo, processo 04060-2012, balancete de dezembro de 2011 de Itapuranga. Voto no sentido de regularidade com ressalva e multa. Eu gostaria de congratular com o Maurício essa ideia dessa resolução e realmente de agilizar esses julgamentos. Eu pediria, inclusive, aos senhores conselheiros, outros processos que foram retirados do sobrestamento, encaminhados do gabinete, para que nós possamos julgá-los, esses processos atrasados, aí até o mês de agosto. Diria que, dentro da possibilidade, não abrisse vista desses processos que ia atrasar mais. Eu já verifiquei teve algumas aberturas de vista. É lógico que aquele processo que não foi dado a oportunidade de manifestar, é necessário abrir vista, mas aquele que já houve abertura de vista, já houve análise, então vamos julgar e deixar que o interessado venha no recurso. Então, continue a discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Expressão de Vossa Excelência. Gostaria a conselheira Maria Tereza que assumisse a condução dos trabalhos para que eu possa relatar os processos da minha competência. Assumo a presidência, passo a palavra ao senhor secretário. Na pauta simples do conselheiro Francisco Ramos, nós temos 10 processos. Estão em discussão. Encerrado em votação. Aprovados ao próximo. Na pauta de divergências do conselheiro Francisco Ramos, processo 4813 de 2013, município de Jataí, FMS. Senhores, esse processo trata de um credenciamento do Dr. Hamilton Fernandes Prados, um médico, contrato de R$100 mil, e é aquela situação de credenciamento que sempre tem sido questionado e que nós não conseguimos realmente consertar essa situação. O serviço médico, o serviço de saúde é complicado. Então, o que foi apontado aqui de irregularidade e que a gente está ressalvando isso, pedindo alertando eles que não se façam mais. Na realidade, o gestor é o Hamilton Fernandes, o contratado é o Dr. Alceu Barbosa de Moraes. Ele foi contratado para o ano de 2013, R$100 mil.
E as irregularidades, é o seguinte, a divulgação do instrumento convocatório apenas em jornal, ante a justificativa do gestor de que se tratou de jornal de grande circulação estadual, além de haver ocorrido a publicação do edital do Diário Oficial do Município da internet. A ausência de especificação dos valores a ser pago por procedimento executado, daquele valor fixo como tem sido feito. A ausência de previsão quanto ao número máximo de procedimento a ser executado. Previsão de valores fixos por mês, como remuneração de credenciado. A nota de empenho emitida com valor de 20 mil acima do previsto contrato, ante a justificativa do gestor de que o acréscimo refere à atualização da tabela de valores. Então, é uma situação rotineira dos municípios que acontece isso. Nós estamos propondo, trazendo um voto, no sentido de devolver os autos à origem, ressalvar essa situação, recomendar ao gestor do município de Jataí que, além dos documentos exigidos para qualquer tipo de contratação, os procedimentos e contratos de credenciamento devem estar instruídos com todos os documentos da Resolução Normativa 017/98. Recomendar ao gestor do FMS que, nas hipóteses de contratação por meio de credenciamento, evite a sua realização com valores fixos por mês, adotando o pagamento por procedimento realizado de acordo com os valores fixados pelo Conselho Municipal de Saúde, tendo em vista que aquela forma de remuneração caracteriza a hipótese de realização de concurso público. Recomenda ainda que especifique os valores que serão pagos por procedimento executado e o número máximo de procedimentos a ser executados por mês. Então, essas recomendações de praxe. E nosso voto nesse sentido. É o processo 2013. Está em discussão o processo 2013. O voto do ilustre conselheiro. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado o voto ao próximo. Encerrada a ordem do dia. Devolvo a palavra, a presidência ao seu ilustre instituto. Agradeço a conselheira Maria Tereza pela condução do trabalho. Encerrada a ordem do dia, a palavra está franqueada aos senhores conselheiros, conselheiro substituto e do outro procurador para comunicações de ordem geral. Havendo manifestação, agradeço aos senhores a participação nessa Câmara. Nós estamos encerrando hoje a metade do ano, e o mês de junho, o mês de 2015, a metade nós trabalhamos, encerrando com esses trabalhos de hoje. E convoco, então encerra a presente sessão, com a graça de Deus, convocando outra para a próxima terça no horário regimental. Está encerrada a presente sessão, determino o encerramento da transmissão das imagens.